Bem-vindos ao Zona de Spoilers de The Flash. Vamos comentar aqui sobre o máximo de spoilers que eu lembrar enquanto gravo isso aqui de The Flash. Tem muita coisa pra gente comentar, muita coisa bacana. Eu vou explicar um pouco do que eu quis dizer com oportunidades que o filme perde e vou justificar o CGI também, a justificativa que eu tenho. Mas antes disso, novamente um aviso, esse vídeo é com spoilers, então se você ainda tá aqui desavisado, tô avisando mais uma vez, esse vídeo é repleto de spoilers, você vai encontrar todos ou o máximo que eu lembrar de spoilers sobre The Flash aqui agora. Se você não quiser assistir, então saia. Se você tem coragem, beleza, fica aí e comenta aí depois o que é que você achou desses spoilers, ou se você que já assistiu o filme, comenta também o que é que você achou de todos esses pontos que eu vou tocar aqui, e segue a gente aqui, né, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, isso ajuda muito a gente, e segue a gente nas redes sociais, @tamborfilmes, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Conheça o Tamborcast, o nosso podcast lá no Spotify, você pode pesquisar lá pro Tamborcast que você vai achar, inclusive vai sair um episódio de The Flash em algum momento, não sei quando. É isso, vamos lá então falar com spoilers sobre The Flash. Bom, para começar, né, eu falei no outro vídeo, eu vou tentar fazer em paralelo com o que eu comentei nos outros vídeos, a questão de baixar a expectativa, ela é muito importante, porque eu acho que muita gente está achando que esse filme vai ser um filme de Liga da Justiça, ou de reunião de vários heróis, de várias realidades, que é algo que a gente esperava muito, que tem um pouco disso na Crise das Infinitas Terras da CW, mas não é, ele é um filme do Flash, e isso é bom, o Flash merecia ter um filme só seu, é o primeiro filme live action de fato, assim, nos cinemas, do Flash. O personagem merecia ter esse carinho, essa atenção, e é um filme bom do Flash, sabe? Então acho que você não pode ir pensando que você vai ver outras coisas. Eu tô realmente preocupado das pessoas irem pra esse filme pensando menos no Flash e mais em o Superman do Nicolas Cage, vou ver o Christopher Reeve, não sei o que. Mano, é um filme do Flash, e o Ezra Miller tá muito bem. Ele faz dois Flashes, um Flash mais jovem e ele faz um Flash velho também, e ele como Flash velho tá maravilhoso. Eu nem reconheci, pra mim não era ele, mas era de fato, era o Ezra Miller interpretando o Flash, e ele faz muito bem o Flash velho ali, que é o grande vilão um pouco meio assim, né, porque ele não era um cara mau de fato, mas o propósito dele era bom, era salvar lá a Supergirl e o Batman do Keaton, e tentou de várias formas, porque ele pode voltar no tempo, e nunca desistiu, né, e isso mostra de certa forma também uma qualidade do herói que o Flash é, né? Foi preciso o Barry, que estava de fora daquela coisa, vendo tudo acontecer, perceber que não tem jeito, né, e aí o Barry tem esse dilema. Eu acho que o dilema do Flash pra mim é um dos mais pesados que tem dentre os super-heróis. A gente sabe, o Superman perdeu os pais biológicos, mas ele nunca os conheceu, os pais de verdade dele são os pais adotivos, mas ele perdeu o Jonathan, o Batman perdeu os dois pais, mas o Flash, ele perdeu a mãe, que morreu, e perdeu o pai, que foi preso, acusado injustamente de ter matado a mãe dele. E aí ele tem o poder de voltar no tempo, ele tem o poder de mudar as coisas, tem o poder de impedir o assassinato dela, a prisão do pai, só que ele não pode, ele tem que encarar o fato de que ele tem que deixar a mãe dele morrer. Isso eu acho muito pesado e doloroso, e a cena que o Ezra Miller, o Barry Allen, se despede da Nora, né, da mãe dele, é uma cena muito forte, é uma cena emocionante. Os dois atuam muito bem aquela cena. Mas aí, já falando dessa coisa, falando sobre vilões, eu acho que os vilões poderia ter tido um Flash Reverso. Um Flash Reverso é um personagem que é muito legal, a participação dele no Flashpoint. E uma coisa que me incomodou é que a gente não sabe quem matou a Nora Allen, e o próprio Barry não teve interesse em descobrir. Ele voltou no tempo, ele poderia saber quem era. Ele sabendo quem ele era, ele poderia até nem salvar o pai dele de alguma outra forma. No final ele salva o pai dele e dá uma tretazinha ali no final, mas dava pra ele tentar salvar sabendo quem era, indo atrás da pessoa e tal. Eu acho que isso era algo que faria sentido, mas não senti falta. O Flash, ele tem uma galeria de vilões enormes, e no final das contas o vilão é o próprio Flash, e antes disso o Zod. O que eu não reclamo, ficou bom, ficou legal a ideia. O ponto zero, o marco zero de tudo é o Homem de Aço. Eu acho que isso fica bem estabelecido, mas é isso, eu acho que poderia ter aproveitado melhor, usado mais algum vilão interessante, né? E sobre essa questão das participações, eu acho que o filme perde muita oportunidade de mostrar coisas, né? Principalmente na cena lá da Crise das Infinitas Terras, quando muitos universos começam a se chocar. Aliás, eu adorei a explicação que o Michael Keaton dá para o multiverso, usando a maçaroca ali, né? Usando a macarronada, né? Aquela mistura, o fato de que o Barry, ele cruzou, na verdade, duas linhas do tempo. Ele explica que o tempo não é linear, como a gente imagina, como o próprio MCU estabelece, apesar de que lá é circular, mas enfim, ele segue uma linha contínua. Aqui ele fala que, bom,
Não é linear, então o Barry, quando alterou o tempo, na verdade, ele quebrou, porque o multiverso nada mais é do que uma grande macarronada, são vários macarrões embolados, alguns macarrões estão em paralelo e outros estão emaranhados, bagunçados, então as coisas se cruzam, tem universos que são muito parecidos e tem universos que são completamente diferentes e universos que são mescla de vários universos diferentes. Enfim, eu achei maravilhoso a explicação, simples. Se você não tinha entendido, era ter entendido agora, é algo muito simples, mas tenho certeza que você entendeu. E nessa cena do multiverso foi muito legal ver o Nicolas Cage ali como Superman, ver o Christopher Reeve, né, com a Supergirl da série, que nunca aconteceu, nunca foram vistos juntos assim, mas a série se passava no mesmo universo do filme do Christopher Reeve e a gente pôde ver os dois juntos. E o CGI tá estranho nessa cena, mas eu acho que eles encontraram uma solução narrativa bem bacana para justificar esse ponto do CGI, que é a questão de que quando o Flash está na força de aceleração, tudo que ele vê é meio de uma forma lúdica, não é a realidade, são representações, são projeções de momentos. Então eles preferem, inclusive, nem utilizarem os atores que estavam ali disponíveis gravando, eles recriam eles em 3D e acaba caindo no Vale das Estranhezas, porque eles sabiam que o Superman e os Supermans, enfim, todas as representações que eles fizeram iam cair no Vale da Estranheza, porque, enfim, se você não sabe o que é Vale da Estranheza, tá aqui em cima um card, né? Na verdade aqui, tá aqui em cima um card de um vídeo do Gaveta, onde ele explica muito bem o que é Vale da Estranheza. Mas só resumindo para você, Vale da Estranheza quando se cria uma pessoa totalmente em 3D e a gente percebe claramente, o nosso cérebro percebe claramente que não é um ser humano, ainda mais quando está posto ao lado de um ser humano de verdade. Assim, o nosso cérebro, não dá para enganar nosso cérebro a esse ponto, né? Por isso que toda vez que se recria alguém em 3D fica estranho, é por isso que animações e tudo mais eles se permitem fazer de uma forma mais caricata, né? Nunca é tão próximo do real, porque o nosso cérebro entende melhor, nosso cérebro estranha. Enfim, vai lá ver o vídeo do Gaveta que você vai entender. Então, eles preferem colocar todas aquelas lembranças, todas as projeções na animação, no 3D, colocar tudo no Vale da Estranheza, se aproveitando da questão de que está na força de aceleração, é tudo projeção. Quando ele vê o Superman ali atacando, quando vê o Christopher Reeve, a gente está vendo uma projeção da Speed Force, a gente não está vendo o real. Então, é isso que está acontecendo e para mim, comprei, justificável, tá? Não sou um sommelier de CGI, não sou um cara chatão que vai ficar, mas de CGI, eu sou o cara que eu jogava FIFA 98 no Super Nintendo e eu achava que aquilo era real, aquilo ali era igual uma filmagem. Então, mas eu acho que eles perderam muita oportunidade nessa cena, porque a gente tem de participações, né, repetindo, o Superman do George Reeves tem um vislumbre, do Jay Garrick, né, que é interpretado aqui pelo Ted Sears, que fez o Jay Garrick na série, que na verdade não era o Jay Garrick, era o Zoom se passando pelo Jay Garrick. Não entendo por que não usaram o John Wesley Shipp ali como o Jay Garrick ou o Grant Gustin, o Flash do Grant Gustin ali. Ficou faltando muito mesmo esses flashes. A gente tem vários flashes em live action e simplesmente não vimos. Que desperdício, né? Dava pra fazer. Nesse ponto, a CW acertou muito mais quando ela mostrou ali na Crise nas Infinitas Terras. E até na primeira temporada do Flash, eu acho que é na primeira, quando ele acessa pela primeira vez a força de aceleração, a gente vê várias cenas de várias coisas. O Titãs também usou várias cenas, tem uma cena bem bacana de multiverso. Aqui realmente ficou a Queen, esperava ver muito mais. Mas foi bom o que eu vi, foi legal, né? Mas eles poderiam ter usado inclusive cenas, não precisavam ter trazido os atores pra refazer. Pegavam cenas, eles já tinham direitos mesmo, pegavam cenas de várias séries, filmes e tudo mais, colocavam espalhadas assim. Seria bem interessante, né? O Aranhaverso fez isso e ficou bem bacana. E o final do filme, bom, a cena final me surpreendeu muito, eu não imaginava mesmo, né? Essa foi que eu falei que eu quando eu saí chutando tudo de participações, eu falei assim brincando uma vez só, mas nem eu mesmo levei muito a sério, até porque ele tinha falado que não queria voltar, que se arrepende desse papel e tudo mais, né? Mas a gente tem o George Clooney estabelecido como um novo Batman do DCU, ou pelo menos do DCEU, né? Ele é o Batman que fica agora e, né, o Barry tenta salvar o pai lá, ele altera só isso ali no passado e acaba repercutindo isso. E aí eu acho que é só uma piada, tá, gente? Eu acho que é só uma piada. Ele tá estabelecido até agora, até onde a gente sabe, é o George Clooney o Batman, mas certamente não vai ser o George Clooney o Batman. Eu acho. Pode ser que seja, mas eu acho que não vai ser. Por que eu acho que é uma piada? Eu acho que o James Gunn que pediu, porque se no final das contas fosse o Michael Keaton ou o Ben Affleck, iria criar uma confusão na cabeça da galera e achar que eles estão
estabelecidos. Então, ao colocar o George Clooney, colocar uma piada, ou colocar outro, ele deixa em aberto e fala, ó, pode ser qualquer um, né? Até porque o Flash pode ir lá desfazer o que fez e voltar a ser o Ben Affleck, ou pode fazer outra coisa e mudar, enfim. Justificativa é o que não falta, né? Eu acho que é mais nisso que o final do filme deixa em aberto pro futuro, porque ele não muda nada, não dá dica nenhuma de futuro, realmente ele não faz nada. É isso, né? Ele deixa em aberto que o Flash pode alterar de alguma forma tudo, e se eles quiserem reaproveitar, enfim, não sei o que é que eles vão fazer, vamos ver o que é que o James Gunn vai fazer. Mas, assim, a gente sabe que o Michael Keaton, que ia continuar no universo regular da DC, ele chegou a gravar aquela cena final. Tem imagens do Michael Keaton com aquele carro lá do Batman, do Michael Keaton nesse presente do Flash. Seria ele que ia continuar, ele que gravou todo o filme do Batgirl, ele era o Batman no filme do Batgirl, que foi cancelado, e ele gravou Aquaman, mas o que acontece é que depois, e principalmente quando tava naquela confusão ainda, antes da compra da Warner, antes do James Gunn assumir, tava uma confusão que ia ser o DCU, ia voltar o Ben Affleck, aí o Ben Affleck foi e regravou as cenas do Aquaman, ou era porque o Aquaman ia se passar antes, aí teve que regravar porque ainda era enfim, teve todo um bagunça, mas o Ben Affleck gravou também as cenas dele, e o Aquaman falou que ele gravou com tanto Batman que ele nem sabe qual o Batman que vai estar no filme. Então, pode ser até inclusive que seja o George Clooney que tenha gravado lá com o Batman, enfim, a gente não sabe, é esperar pra ver, mas eu acho que é isso, é uma grande piada. Eu gostei, me surpreendeu, e eu gostei e adorei os créditos ali, finais ali da animação, do momento que o Flash salva os bebês, que aliás eu não comentei aqui, uma cena maravilhosa de abertura do Flash salvando os bebês, eu achei bem legal mesmo, a forma como eles pensaram, como ele mostrou a atuação do Flash, como funciona o Flash atuando, eu gostei muito da cena mesmo, assim, né, da demonstração de poder dele. E é isso, esse foi nossa zona de spoilers de The Flash. Se você tem mais alguma coisa com spoilers pra comentar aí, comenta aí, que a gente vai dar uma lida, a gente vai ver a sua opinião, e é isso, compartilha pra quem já viu o filme, comenta aí, curte, se inscreve no canal, segue o nosso Instagram, @tamborfilmes, e é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui, e até a próxima.